Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso querido e tão sonhado podcast Saber e Ser, Direitos, Diagnósticos e Direitos. E eu estou aqui nesse momento tão especial compartilhando dessa trajetória com meu querido e amado Felipe, o papai do Rafa, a mamãe do Rafa e o papai do Rafa. E nós estamos aqui nesse momento de tanta celebração e eu queria agora que o Felipe Leite se apresentasse aqui para vocês que estão nos acompanhando. Então, pessoal, sou o papai do Rafa, em primeiro lugar, né? E a gente está aqui no nosso primeiro podcast, como o Edna falou, com muita emoção, com muita alegria, muita ansiedade também, mas a gente está aqui para trazer informações para vocês sobre direitos, sobre psicologia, sobre o contato com o autismo. E nada melhor do que começar com os dois pés direitos, né? Com os dois pés direitos. Com uma pessoa muito especial, a mamãe do Dom, né? Esse menino que tem feito a diferença na nossa vida. Só de falar o nome dele. Felipe, você tinha falado em ler a mensagem que você... Apresente primeiro. Vamos primeiro apresentar para depois chorar. É verdade. Então, é a mamãe do Dom, é psicóloga, ela é jornalista, ela é super sensível, um coração maravilhoso. Uma pessoa que veio ao mundo para transformar, informar e acolher. Então, a gente está falando de... Anne Marjorie! Não precisa de apresentações. Oh, meu Deus, vocês são muito maravilhosos. Olha, o que vocês disseram aí sobre mim, eu tenho certeza que vocês olham no espelho e jogam para mim. Só pode, porque vocês são essas pessoas que nos emocionam, nos encantam e nos traz, assim, tanta riqueza. A vida de vocês é uma riqueza para quem convive. Tenho certeza disso. Imagina. E a gente escolheu um tema muito específico para falar hoje, já que o autismo tem sido transformador em nossas vidas, né? A gente pensando como que seria esse primeiro episódio, eu falei, olha, vamos falar sobre amizade no autismo, né? É uma angústia, é um medo, é uma incerteza quando a gente descobre que o nosso filho está dentro do espectro. E uma das primeiras preocupações é, será que ele vai ter amigos? Será que ele vai conseguir ter boas memórias? E aí... A nossa primeira preocupação com o Rafa sempre foi, será que ele vai ter um amigo? Né? Será que ele vai poder compartilhar dores, raivas, angústias com alguém que não sejamos os pais, que não sejam os pais, né? E Dom Ai, gente. apareceu na vida de Rafa, apareceu nas nossas vidas como um dom, né? E eu vou pedir a licença para ler um poema que até eu enviei para Dom no aniversário dele. Dom, nunca um nome foi tão perfeitamente encaixado com a personalidade que o possui. Dom da amizade, dom da compreensão, dom do respeito, dom do acolhimento, dom da humanidade, dom do amor. Que nosso Rafa, que outros Rafas, que todos os Rafas tenham dons como você nas suas vidas. Que todos nós possamos aprender com esse pequeno dom do maior dom que Deus nos deu, de sermos humanos. É isso que dom é. E a mãe chorando aqui, né? A mãe chorando. É maravilhoso, Anne, a gente descobrir ao longo do nosso caminho, né, pessoas que têm preparado seus filhos para a inclusão, né? Nossa preocupação hoje não é falar só com as famílias atípicas. O podcast hoje é para falar com você, mãe típica, né? Que está ali com seu filho, amando o seu filho, cuidando dele. E o nosso apelo hoje é converse com ele, fale sobre as diferenças, fale sobre a inclusão, porque esse acolhimento faz toda a diferença na formação de uma sociedade mais igualitária e mais justa. E eu queria, antes de perguntar para você, né, de onde veio essa sensibilidade de falar com o Dom, porque aquilo vem de um ensinamento, vem de uma educação, como que é para você lidar com as diferenças, né? Em que momento isso lhe comoveu a ponto de virar um aspecto tão importante na educação dele?
Ô, gente, vocês me emocionam assim todo o tempo, né? Vocês não brincam mesmo. Edna e Felipe, eu posso dizer para vocês que a minha história já é uma história, ela é atípica, né? Porque eu consegui falar sobre esse tema depois de rodar o mundo para entender alguns aspectos que eu vivia na minha casa. Eu era uma pessoa invisível para minha mãe. É como se eu não existisse para ela. Imagine, isso é uma ferida que a pessoa carrega pelo resto da vida. Hoje já está cicatrizada, é uma ferida, mas ela está ali. É algo que minha mãe já faleceu. E eu tinha uma missão desde muito jovem, cuidar de uma tia que aos 13 anos ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E eu, nos últimos tempos, o último ano, eu parei minha vida completamente para cuidar dela. Então imagina, eu cuidava de uma tia, ainda criança, com esquizofrenia, que é um dos transtornos psiquiátricos mais graves que existem. E minha vida inteira foi de entender a dor do outro. E automaticamente, ao querer entender e compreender a dor do outro, eu acabava curando as minhas dores. Eu encontrei nesse caminho de olhar para o outro com dignidade, com respeito, com amor. Eu descobri nesse caminho que eu poderia amenizar o impacto dos meus sofrimentos, o impacto das minhas dores. Então, para mim, qualquer pessoa que estivesse com um movimento, seja ele qual fosse, diferente, aquilo já me chamava a atenção. Não era algo que me distanciava, era o contrário. Eu queria era conhecer. Porque ao conhecer, eu poderia descobrir coisas que somente aquele perfil de pessoa poderia trazer para mim. Nessa minha busca, eu tive a oportunidade de conhecer um dos homens mais respeitados dentro da psicologia do comportamento humano, chamado Neemias Tavares. Ele mora na Dinamarca há mais de quase 50 anos. Lá ele desenvolveu um instituto de competências. E eu fui para lá. Ele é considerado um dos maiores psicoterapeutas em traumas do mundo. E eu fui para a Dinamarca, para Copenhagen, para entender como as pessoas eram tratadas, especialmente as pessoas com transtornos psiquiátricos. Pela Dinamarca ter uma ausência de sol muito grande, a incidência de transtornos psiquiátricos é muito grande. Então, lá, eu vi como as pessoas eram tratadas. Se eu já tinha meu campo de visão aberto para o acolhimento e para a libertação das pessoas, quando eu cheguei lá, eu disse, é isso aqui. Para mim é isso aqui, todas as pessoas têm direito a qualquer coisa. A ir ao supermercado, a andar livremente pelas ruas. Lá, esses espaços de tratamento, eles eram abertos 24 horas. Existiam pessoas à paisana no meio da rua, caso acontecesse alguma coisa, alguma demanda, para acolher, para ajudar a regular. Lá eu vi pessoas idosas com transtornos graves, andando, fazendo suas compras, tudo porque existia uma cultura de acolhimento. Então, pessoas preparadas para autonomia e independência. Perfeito, Edna, perfeito. Então, na hora que você passa a viver essas culturas, você não consegue mais só se você quiser. Que também tem isso. A gente sabe que, muitas vezes, ser bom é ser treinável para uma coisa. Seu coração está aberto para ser treinado para aquilo. Então, os meus filhos, eu sempre, tanto o mais velho, que tem 23 anos, quanto o Dom, os dois, eles sempre, em qualquer tempo, eles foram ensinados a abraçar o diferente. Porque o que a gente já sabe. O que a gente está vendo, a gente está vendo. Mas qual o tesouro escondido naquele desconhecido? Então, sempre foi por esse viés que eu andei e que eu quero continuar andando pelo resto da minha vida. E a gente percebe isso na forma que Dom acolhe Rafa, né, Felipe? Isso. Ele aceita muitas vezes as crises de Rafa, ele entende, ele acolhe, ele abraça, ele sabe esperar o momento certo para falar, né? Para doar, para pegar. Para insistir. Para insistir, para não insistir, né? E como você falou, nós precisamos acolher, né? No Brasil, houve um momento muito, muito triste em relação a isso, né? Que a gente escondeu, era para esconder quem tinha o transtorno, né? Por isso o movimento antimanicomial, que graças a Deus foi implantado no Brasil. Acredito até que seja também
já vindo dessa cultura, Inspiração. dessa inspiração. Os países do primeiro mundo. Os países do primeiro mundo, óbvio. E assim, o que mais me emociona em Dom, eu como mãe, eu fico um pouco ansiosa. Eu quero estar sempre ali sendo a ponte entre Rafa quando a outra criança não consegue compreendê-lo. Eu nunca precisei fazer essa ponte com Dom. E isso é o que mais me emociona, porque ele não desiste. Ele sabe esperar, ele quer a amizade de Rafa. Ele insiste na amizade de Rafa. E assim, para mim, uma máxima que me move é que tudo é ensinável, menos o querer. Se eu quero, se eu estou pronto, se eu quero realmente aquela amizade, tudo o que vem depois, ali, a forma de me aproximar, eu consigo aprender. Inclusive, Dom foi um pouco terapeuta nosso também, nos acalmou. Certo dia, no dia do cinema. Sim. Nós estávamos indo do cinema, ele virou pra gente e falou, olha, Rafa tá bem mais tranquilo, viu? Maravilhoso. Ele deu um feedback. Deu um feedback de, que coisa boa. Saiba que é verdadeiro, porque o que ele fala, assim, é sempre muito espontâneo. Sim, e sim. Se a gente for inventar de criar uma narrativa, ele destrói. Mas olha, a culpa é do filho de vocês. Quando o Rafa chegou na escola, a primeira coisa que Dom disse foi, mãe, ele vibrando de alegria. Mãe, chegou um autista lá. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. E eu... Aí já entro aqui na parte pedagógica para as mamães que estão assistindo, tá? O filho vem com essa demanda de que o autista é muito fofo. Você já entra ali gerando possibilidades naquela narrativa. Você já entra na mesma hora e diz, já imaginou, filho, vocês aí. Ele, não, mãe, já imaginou ele grande, a gente saindo juntos, eu defendendo o Rafa, eu amigo do Rafa. A gente foi criando cenários, pais e mães, criem cenários, porque, vejam só, a pessoa no espectro, ela normalmente, qual é a maior dificuldade para quem está no espectro? A comunicação. Uma pessoa no nível de suporte 1, não importa qual seja, eu vou citar um aqui, porque talvez seja o que abra possibilidades maiores para que alguém chegue para fazer amizade. Mas no nível de suporte 1, a dificuldade em namorar, em encontrar amigos, em fazer conexões já é um grande desafio. Então, se a gente tem crianças em casa e se a gente pode ser essa grande ponte facilitadora para que essas crianças aprendam a acolher, você, mãe e pai, vai estar criando um adulto flexível, aberto para qualquer campo da vida. Eu estou falando de negócios, eu estou falando espiritual, eu estou falando psicológico. O que Dom está fazendo é se presenteando com o Rafa. Dom entende o Rafa porque, claro, a essência de Dom, a essência dele, ele é muito parecida com a minha desde criança. Eu sempre fui assim, sempre acolhi o diferente. E eu sempre ganhei muito por isso. Na comunicação, eu sempre fui uma comunicadora, uma apresentadora mais diferente. Eu não faço parte de grupinhos, eu não faço parte de panelinhas, eu sou uma comunicadora muito solitária. Mas, em compensação, eu atingi pontos que ninguém atingiu, porque eu era diferente. Então, vejam, associar, conectar o filho de vocês ao espectro, talvez seja o maior plus que vocês podem dar para o filho de vocês. E isso que você falou, Anny, só complementando, tem estudos que mostram que alunos que tiveram contato com colegas de classe autistas, Down, com algumas deficiências, têm maior liderança, maior espírito de liderança. Felipe. Conseguem gerenciar uma problemas. flexibilidade cognitiva muito grande. Porque muitos pais vão dizer, essa criança, esse menino ou essa menina vai atrasar os estudos, vai atrasar a turminha. Não, pelo contrário. Você aprende
competências que você não aprenderia na escola normalmente, né? Que você aprende para a vida. Foi o que você falou. Felipe, como neuropsicóloga, eu posso dizer que eu nunca tive nenhum feedback onde Rafa trouxe prejuízo. Ele pode ter desregulado na sala? Que bom que ele desregulou na sala. Mas, Mani, como assim? Eles estão lá para aprender. Calma, nossos filhos não são máquinas. Infelizmente, a gente está na cultura da produção como se fossem máquinas. Muitas vezes, o desregular de Rafa, a desregulação dele permite que o outro amiguinho desregule. Vou trazer uma coisa agora, muito íntima, mas eu vou trazer porque vai ajudar. Dom é filho de uma comunicadora. Dom é agregador, Dom ele é líder, ele tem esse comportamento, mas Dom morre de vergonha de perguntar uma dúvida na sala. Uhum. Vocês têm ideia de quantas vezes o Rafa ajudou o Dom porque ele desregulou? Vocês não têm ideia disso. Foi na desregulação do Rafa que o Dom pôde se expressar e entender que podia também. Então, na hora que a gente compreende os avanços dessa relação, de estreitar esses vínculos, de estar aqui nesse lugar agora, de estar na escola presente e dizer, não, eu quero que o Rafa esteja, eu não quero separar o Rafa, eu quero o Rafa lá, e eles lutam pelo Rafa. É verdade. Demais. Então, assim, na hora que um tem consciência, o outro puxa. E vai puxando o outro, vai puxando o outro. Gente, é contágio. Inclusão é contagiante. Verdade. Eu não vejo nenhum tipo de retrocesso educacional, pedagógico. Eu só vejo ganhos e ganhos que meu filho nunca teria. E nem se eu botasse ele nessas escolas para ser o melhor, para ser o primeiro. Primeiro lá em casa, na minha casa, eu não quero que ele seja o primeiro em nada. E eu não quero que ele seja o melhor em nada. E ele está começando a aprender. Eles ganharam agora, foi a primeira vez que eles ganharam jogos internos. Que o grupinho de Dom ganhou os jogos internos. E eu peguei exatamente na hora de ganhar as medalhas. Eu disse, e aí, filho, qual foi o sentimento? Ele, normal, você tá vendo? A mesma coisa de perder. Tem diferença? É participar, filho, movimento. Inscrevi ele no xadrez, que ele disse que queria. Que queria pro xadrez. Eu disse, mãe, ih, parece que vai ter um campeonato aí, hein, Dom? Aí ele, mas eu não sei de nada. Eu fiz, uhul, é isso que eu quero. Você viu? Você ganhou agora os jogos internos. Teve alguma diferença de perder? Qual foi o sentimento? Mudou alguma coisa na sua vida? Ele, não, bora. Ele começou a rir. Eu fiz, e se eu perder? Eu fiz, uhul, vai ser igual a ganhar. A gente tem que normalizar, mas de verdade, o que é realmente um prejuízo e o que é realmente um ganho. O seu primeiro não é muitas vezes um ganho. Está associado muitas vezes a um quadro de ansiedade generalizado insuportável para a criança. E esse ponto que você falou, Anne, sobre a desregulação de Rafa ensinar, eu percebo isso em outras experiências que eu já presenciei. Por exemplo, quando a gente tem alguma atividade coletiva que as outras crianças estão presentes, já aconteceu de Rafa se desregular e ele gritar, e eu tento mostrar para ele que gritar não é comunicação, que gritar é uma expressão, mas não é comunicação. E aconteceu um episódio uma vez que ele gritando, aí eu fiz, Rafa, filho, gritar a gente não entende. Aí as amiguinhas dele, duas amiguinhas, Alice e Elo, viraram assim, falaram assim, calma, tia. Assim, bem no modelo que elas fazem na escola, né? Ela virou pra mim e fez, calma, tia, a gente tá acostumado. Aí virou pra ele e fez, Rafa, respira. E eu fiquei assistindo aquilo ali, assim, de camarote, duas terapeutas infantis cuidando de uma criança. E o que você falou que mais me toca, e eu agradeço muito a Deus a ter um filho como o Rafa, porque ele me ensina muito diariamente a olhar não só para o autismo, mas para as pessoas que orbitam, né, ali ao redor dele, que essas pessoas também aprendem a se regular e a regular outras que não necessariamente estejam no espectro. Então, se ela passar por algum momento em que a mãe se desregule por cansaço, ou um irmão, ela vai usar a mesma técnica que ela aprendeu a regular Rafa. E aí a gente vai unindo a sociedade numa corrente do bem mesmo, né? Então aquilo que parecia ser um problema, que é uma criança típica, acaba nos ensinando a ser pessoas melhores. Mas isso vai do querer. Se eu quiser olhar para aquela tipicidade dessa forma.
né? Como algo que é rico, como algo que é agregador. Se eu insistir em olhar a tipicidade como uma deficiência limitante, é isso que ela vai se tornar. Então, é a transição, a transformação que o diagnóstico pode fazer em nossas vidas. É uma escolha. Ou eu escolho me lamentar, e aí eu queria falar com vocês, mães, que estão passando por esse momento agora. O diagnóstico, ele realmente é um caminho difícil, é um caminho de muita solidão, porque eu e Felipe, a gente passou por isso juntos e a gente se apoia e estamos vivendo isso juntos, mas o processo foi individual, para mim e para ele. Eu lembro que quando ele passou pela avaliação neuropsicológica, que eu já vinha me preparando para o diagnóstico, e Felipe ainda muito calma, Muito né? relutante ainda, né? Ele estava muito assim... Que não é- faz parte. Na negação. Que faz parte. Ele estava com medo. Na verdade, a minha leitura é que ele estava com medo de se apavorar por algo que não precisasse de tanta preocupação. E eu já estava me preparando. E quando a neuropsicóloga virou e falou assim, a pontuação dele está no espectro, eu apenas falei, o que eu preciso fazer? Qual é a próxima orientação? E aí eu lembro de olhar para o Felipe e ele falou assim, eu não escutei mais nada. Ele teve um bloqueio. Bloqueio mental, não entendi, não escutei nada. Absolutamente. Isso é normal em anúncios difíceis. Isso pode ser... quando a gente não sabe o impacto do que aquilo vai repercutir na vida da gente, se fala muito nos cuidados paliativos, por exemplo, quando você vai dizer para uma pessoa que ela está com câncer. Você pode dizer, o médico chega, ou a médica, e vai dizer para você isso. Na hora que ela diz o diagnóstico, a pessoa já não escuta mais. Para. O mundo da pessoa para. O que você está dizendo ali não tem mais efeito para o cérebro. Ela fixa naquela informação e precisa de um tempo para elaborar aquilo ali. Processar tudo. Processar. E aí, nesse processo, eu já estava na ação e Felipe estava processando, né? Ele ainda foi processando e aí aquilo foi se acomodando na cabeça dele e depois nós nos unimos no momento exato para impulsionar a Rafa. Então, eu sei que é muito particular esse caminho, esse trajeto, é muito individual, não tem um manual para isso, não vai ter uma receita de bolo, mas a forma como você vai enfrentar isso, dando um significado, que é o diferencial. Né? Eu trabalho hoje nessa área, muitas pessoas que estão assistindo hoje me conhecem por isso, e eu consigo identificar quando a criança vai se desenvolver pela aceitação dos pais. E também muito dessas terapias, desse engajamento, desse avanço de Rafa também vem dos amigos, né? É o que impulsiona muito ele, muito, mas muito de verdade. Muitas vezes ele não quer ir para a escola, como toda criança, né? E o Rafa, o Dom vai estar lá, Helena vai estar lá, a Alice vou nomeando. Então eu vou, papai. Então eu vou. Ou então quando não quer voltar das férias, né? Porque aí... Ou não quer voltar das férias. Aí, Rafa, mas os amiguinhos estão com saudade de você. Aí ele, é verdade. Aí quer voltar. Então, assim, visivelmente parece que ele não está conectado. Algumas pessoas olhando assim à distância podem pensar assim, não, Rafa nem interagem, mas ele está inserido naquele mesmo grupo. É muito importante para ele. Recentemente nós fomos pro cinema, né? A gente foi assistir o Super Mario Galaxy, que ele é apaixonado, hiperfoco dele. E ele falava muito que queria com a turminha, que queria ir com os amiguinhos. E eu falava pra ele, filho, eu não sei se todo mundo vai poder, mas a mamãe vai tentar, né? E aí a gente criou toda aquela revolução, né, Anny, para poder todas as crianças irem, e foi maravilhoso. Agradeço a todas as mães que puderam estar com a gente nesse dia. E ele, teoricamente, não estava muito no grupinho, né? O grupo estava lá sentado, ele ficava ali... Para quem estava de fora, Para quem estava de fora. Talvez enxergasse dessa maneira. Porque ele fica, depois ele sai, ele precisa das regulações dele ali, dos movimentos, do tempo dele. E aí ele fala com um, depois ele se afasta, depois interage com o outro. E no final do filme, ele foi pro momento mais especial, que é curtir os créditos. Agora. Sabemos.
Então, ele vai lá pra frente da telona e fica vendo os nomes subindo com a trilha sonora, que ele é muito sensível à trilha sonora, adora. E ele lá, e as crianças foram fazer a mesma coisa. Então, juntou aquela turma enorme de meninos e fazendo a mesma coisa. E todo mundo, isso é legal, isso que Rafa faz também é legal. Começaram a saborear dos mesmos sabores de Rafa. Interessante que nesse dia do cinema, né, a Edna falou lá no grupo das mães, aí eu acho que 2 mães, e Dom pegou o celular e viu. Aí ele, nossa, esse grupo tá muito parado. Pera aí que eu vou falar agora. Gente, vocês estão sabendo do cinema do Rafa? Ele foi no grupo deles e fez, quem é que vai? Bota o nome aqui, quem é que vai? E tipo, quem é que não ia? Quem não ia foi, quem não conseguia aí deu um jeito pra ir e fez esse movimento. E o que a gente tá falando aqui, esse último recorte, é um fragmento do que é a possibilidade de se relacionar com uma pessoa diferente. Eu vou falando diferente, gente, porque pode ter tantas pessoas assistindo de vários espectros. Eu vejo tudo assim com muitos espectros. E todas as vezes que a gente fala sobre o Rafa, a gente se sente presenteado. Porque o Rafa, ele tem uma doçura que eu sei que é dele, mas vem muito de vocês. Muito de vocês mesmo, assim. O Dom, ele se sente muito tranquilo em estar na presença de vocês. Por isso que, quando tem qualquer convite, eu nem digo nada. Eu falo assim, deve, pode ir, deve. Ele adora o tio Felipe. Ele diz que o tio Felipe Dom, assim, fazendo um recorte breve, Dom, ele é um sobrevivente também da violência doméstica, né? A primeira vez que eu fui violentada, Dom estava no meu braço. Então, nas células dele tem essa informação, nas células dele, e ele adora o tio Felipe, ele quando tá com o tio Felipe, ele é uma criança que ele sabe muito o que é amor, porque eu não tive ninguém para me ajudar com o Dom, até hoje nós não temos. Minha tia, que faleceu agora com câncer, era a única pessoa, assim, que era a avó, era a família, então pra gente agora, a gente é como se não tivesse mais família, assim, então há muita solidão. Então, quando vem um casal, olhem só que presente, outra dica, hein? Você que tá relutando aí, você não sabe, e outra, relutando muitas vezes por não saber como chegar. Gente, muitas vezes, seja lá quem for, só a presença. Não precisa ser técnico, não precisa querer saber muito, não precisa de nada. Eu mesma, parece que quanto mais pública a pessoa, parece que menos amigos a pessoa tem. Esses dias eu estava me sentindo tão só assim, aí eu disse, gente, eu preciso fazer uma coisa por mim. E não vai ser os meus amigos, todo mundo está fazendo alguma coisa, vou me inscrever numa academia nova. Aí me inscrevi numa academia nova. Antes de ir, eu já fiz uma oração e disse, meu Deus, olha, eu tô falando uma pessoa... Eu tenho o espectro do TDAH, né? Eu sou o TDAH. Depois que eu fiz minhas especializações, que eu vim descobrir que eu me fiz o teste em mim mesmo. E vi aí que eu realmente, elenco todo, DSM-5TR é todo meu. Tem lá seu nomezinho, né? Tem lá. Então, isso foi depois, assim, um diagnóstico tardio, né? Então, chega, meu Deus, faz com que eu bote pra fora esse negócio, que eu me conecte. Foi ótimo. Eu tive que buscar, imaginem, as famílias com pessoas... atípicas de qualquer maneira que for, seja Down, seja uma síndrome mais diferente, onde a pessoa realmente não consegue andar, não consegue falar. Muitas vezes a gente não consegue traduzir, mas a presença. Sinceramente, gente, não é papo bonito, nem filosófico, nem nada, não. É estar presente ali, de alguma maneira. Quem quer que seja, que respire, que tem vida, vai sentir o impacto disso. Então é muito importante essa conexão verdadeira, especialmente verdadeira, de querer estar. E ao querer estar, parece que o movimento vai acontecendo. Só por querer estar. Eu quero me aproximar. O Dom foi responsável, assim, por... Ele ama o Rafa, ele sonha com o Rafa maior, como é que a gente vai fazer quando o Rafa estiver adulto, quando o Rafa, ele tem planos. Se não fosse o Dom, isso aqui não estaria acontecendo. Pois é, eu disse pra ele, filha, eu não entendi porque o tio Felipe e a tia Edna não me chamaram, não. Era pra você estar lá.
Eu não tô entendendo, o convite foi errado. Boa ideia, próximo convidado, viu? Bom, você vai estar aqui, ó. Pois é, aí tá a Helena, a Alice, né? Essa galera toda, Boa, né? É os boa. amiguinhos, né? E entender o porquê disso. Então, é deles, mas é necessário que nós, cuidadores, aí a gente fala também para outras crianças que são cuidadas por avós, por tios, né? Que não, os pais muitas vezes não são os responsáveis, né? São outras pessoas, que a vida mudou desde lutos, não tem, né, as figuras ali clássicas, que eu digo, porque pai é quem cria, pode ser o tio, pode ser o primo, pode ser quem for. Quem a vida coloca é quem, na verdade, a gente constrói, não é isso? Família é uma construção. Constrói. Essa história do sangue não tem nada a ver. É realmente quem eu disponibilizo ali, o meu desejo, a minha intencionalidade de estar presente, né? Isso é verdadeiro mais do que nunca. Perfeito. E assim, uma gratidão que eu tenho muito grande, assim, à vida, né, de ter unido os nossos caminhos, né, nos colocado aqui para poder hoje estar celebrando a amizade, falar de amizade, falar que é possível, sim, dentro do autismo, ter amigos e amigos fiéis e amigos preocupados. Eu, como mãe, eu não sei se é o mesmo sentimento que Felipe tem, muitas vezes eu tenho muito medo de incomodar. Então, muitas vezes eu fico... É um sentimento que nos, né? Pô, não vamos colocar... Acompanha como uma sombra. O nosso desejo... De sermos inoportunos, né? E o nosso desejo é que Rafa tenha muitos amigos, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre tive a casa muito cheia, a minha casa sempre foi muito cheia de amigos e tal. E eu queria muito que ele vivesse isso, mas... Eu não quero ter que pedir para o outro se aproximar do meu filho, sabe? Tipo, coloca seu filho para brincar com o meu. Eu acho que isso precisa ser genuíno, natural. É como você falou, ser presença, estar disponível, querer aprender, né? E muitas vezes eu fico ali um pouco travada nisso. Eu me percebo nesse lugar, às vezes, de estar travada. E é totalmente compreensível, totalmente, né? E às vezes quando a Rafa precisa passar por mudanças muito intensas, eu fico com muito medo, como foi a mudança da escola dele, né? Quando ele foi estudar com os meninos. Então, ele estudava numa escola que era muito pequenininha, todo mundo conhecia ele, todo mundo já sabia de todos os aspectos comportamentais que ele tinha. E, de repente, ele ia para uma escola muito grande. Né? Então, uma escola muito ampla. Ele ficou super empolgado, eu levei ele para conhecer, né? Todo aquele processo de previsibilidade e tudo. Ele ficou muito empolgado, mas eu estava preocupada com o equipamento humano. Eu estava preocupada com aquela... E aí, como é que vai ser? E as meninas, Sofia, Lavínia, elas foram tão acolhedoras com ele, a ponto de eu ficar assustada, assim, de tipo... A mãe de Laís veio falar comigo, a mãe de Maria Helena, tipo assim, elas amam Rafa. E tudo fruto dele. Eu não precisei ter uma... Não foi nada imposto, nada mecânico, foi natural. Foi natural. Ele conquistou. E aí, quando você fala muito disso, né, de que, olha, tem muito de vocês, mas tem muito dele, né? Assim, obviamente que nós nunca permitimos, eu sempre quis que Rafa tivesse a referência de como ele deve ser tratado. Ele sabe como ele merece ser tratado e ele tem essa referência dentro de casa. Então, eu sabia que o mundo não ia ser legal com ele, mas eu sabia que eu podia mostrar como que é ser legal. Dentro da minha casa você vai ser muito amado, meu filho, e se alguém te tratar mal, você sabe para onde voltar. Essa sempre foi a minha preocupação e a minha mensagem para ele. Na forma que eu acolho, na forma que eu trato, na forma que Felipe faz também. Muitas vezes Felipe vai pegando as dicas, né? Eu lembro que quando ele era pequenininho, ele falava assim para mim, eu falo o tempo todo que amo ele, assim, chega a ser... Eu acho que isso é muito cansativo para ele ouvir. Que bom! E ele falava muito para mim também, né? E ele era pequenininho, aí Felipe uma vez falou para mim, Rafa, não fala que me ama. Ele só fala pra você. Aí eu falei, então fala pra ele você. Você tá falando pra ele também? Aquela cultura
Sim. arcaica, que Sim. homem não fala que ama, Aham. homem não fala os sentimentos. Até isso o Rafa conseguiu quebrar. Que lindo. E aí Felipe fez... E aí eu comecei a ver Felipe falando pra ele, filho, papai te ama, filho, eu te amo, eu te amo. E hoje Rafa fala tanto pra mim quanto fala pra Felipe. E é modelo. É o modelo que a gente tá dando. Então, Rafa sabe como ele merece ser tratado. Então, se alguém, em algum momento, tratar ele mal, ele vai saber que aquele ali não é o lugar dele. Porque então a referência, nós precisamos amar e aceitar nossos filhos em casa. Assim ele vai saber como, essa referência. Eu quero que minha filha case e tenha um marido maravilhoso. Então seja esse marido para a mãe dela, para que ela veja o que ela quer, o que ela deseja. Então é uma responsabilidade dos homens, né? Qual é o homem que a sua filha vai casar? É o homem que você é dentro de casa. Lembre-se sempre disso. Porque é a referência que ela está recebendo. Então, é isso que eu queria muito dizer que Rafa, ele é um garoto, um rapaz, que ele não quer que eu chame mais ele de menininho. Agora, ele é muito mais adolescente hoje, que ele é fruto muito do que ele está aprendendo nessa trajetória. Eu sei que eu e Felipe, a gente faz o melhor que a gente pode, nem sempre a gente acerta, e isso é para qualquer pai, qualquer mãe, né? Não é uma coisa específica nossa, mas na conviver com o Rafa tem muito dele, da personalidade, dos quereres ali. Eu sou do samba, Felipe é do rock e Rafa é da trilha sonora de filme. Ele escuta rock, ele escuta samba, mas a playlist dele é K-pop, e eu acho aquilo lindo. Eu sou apaixonada de ver que ele está seguindo, ele está construindo. Fazendo o trajeto dele. O repertório dele. Né? Então, assim, a gente acha que já vai se encaminhando, vocês me digam, para finalizar. Esses apresentadores são muito chiques, viu? É porque a gente é muito gostoso conversar e falar de temas que a gente ama, Anne. É verdade. Eu sempre Ainda mais com quem a gente ama. Tá vendo aí, gente? O machismo maltratou demais os homens também, né, gente? Muito, né? muito. Então, aí nessa hora... E ainda maltrata, a gente não pode chorar, a gente não pode sentir dor, a gente não pode Pois sofrer. porque o cara como Felipe, extremamente querido... Eu conheci Felipe antes de conhecer Felipe, né? Porque... Antes de conhecer Rafa. Não, Felipe antes de conhecer Felipe mesmo. Sim, entendi. Porque o meu filho mais velho que conheceu, primeiro foi o Dom. Chegou dizendo que o pai do Rafa era incrível. Aí depois o mais velho chega e diz, nossa, o pai do Rafa tava lá, era incrível. Aí, quando eu conheci o Felipe, né? Porque eu já conhecia. Aí quando eu conheci o Felipe, aí eu não podia... Assim, né? Não, aí eu, tipo assim, eu já considerei ele incrível. Oi, pai de Rafa, incrível, né? E é isso, essa construção. Veja, o que vocês falaram é uma grande construção o tempo inteiro que a gente passa. Como pai, como amiga, como mãe, como ser que sente, que pensa e que merece ter todos os seus movimentos respeitados. Porque a escola que se adapta... Ontem eu estava conversando com uma mãe e ela veio me perguntar Neuropsiquiatra. Neuropediatra, né, que repercutiu aí um tempo desse, e perguntou, o que você acha, Anne? Porque realmente na sala do meu filho tem uma pessoa que ela bate muito nas crianças, e você acha mesmo que ela não deveria ir para uma sala, ficar lá com... Aí talvez ela esperasse que eu dissesse outra coisa, né, e eu disse, o lugar dela é aquele mesmo. O lugar dela é aquele mesmo. O que nós precisamos é ajustar o aparelho escola, os profissionais, não é? A gente precisa fazer esse ajuste. Ninguém é para viver só. Nós somos seres que nascemos para... se não existirem as conexões e as relações, a gente morre. E a escola é um lugar de inclusão, A não gente de exclusão. morre. Se não tiver relação, a gente morre. Então, como é que eu vou fazer para tornar com menos impacto? Essa criança precisa ajustar uma medicação? Essa criança precisa... Sim, gente, a criança vai ter que tomar medicação em algumas situações, para que ela se aguente no mundo. É um papo doloroso, Pode deixar seu filho dopado? Não é sobre isso.
Se tá dopado, é porque tá mal aplicado. Ou se tá ajustando e tá em fase de ajuste, tá? Mas tem alguns casos. Mas autismo não é doença, calma. Há um complexo, por isso que é um espectro. Eu digo que o espectro, eu gosto de dizer o espectro. Vocês lembram de um caninho assim que a gente botava, que era de vidro, que a gente ficava olhando assim? Sim, eu digo que espectro é isso. É que talvez você olha, dependendo do sol, bater uma luzinha assim dentro daqueles caninhos assim de que a gente via. O espectro é isso. É múltiplo. Então não dá. O autismo muitas vezes não vem só, assim como o TDAH também não vem só. Assim como outros pontos também não vêm só. Então eles são sempre ali. Eles gostam sempre de companhia, né? Então, muitas vezes são ajustes que precisam ser feitos, mas essa mãe ficou assim um pouco triste, que eu esperava, eu acho que eu disse, não, ela realmente precisa, aquele neuropsicólogo, aquele neuropsiquiatra, neuropediatra estava certo, eu disse, não concordo com ele, ainda mais quando você tem um profissional da saúde falando de maneira, como se fosse dono de todo o saber do mundo. Eu acho que o profissional que mais sabe é aquele que compreende que não sabe de nada, porque cada pessoa ele vai descobrir coisinhas que vai mudar tudo. Verdade. Assim como a gente descobriu no Rafa, coisinhas que mudaram tudo. Dom, toda vez que vê coisas que lembram o Rafa, a gente tem que comprar. Não existe coisa só pro Dom. Tem que ser Dom e pro Rafa. É esse. Aí, essa aqui é coisa de. Não precisa cortar, não. Bote, porque a vida é isso. É água que derrama. E o amigo vai. E assim. As coisas sem cortes, é bom por isso. Gente, sem querer, eu bati aqui, não, foi ali. Tá vendo? É isso. Alguém morreu aqui por conta disso? Não. Isso é inclusão também. Se acontecer alguma desregulação maior, alguma coisa que não era para ser, isso vai acontecer com filhos que são atípicos e típicos. Vai ter momentos que a mãe típica vai lá, porque o menino, sem querer, no futebol, deu um chute maior. Ai, meu Deus. E a mãe já vai com o coração na mão, porque do mesmo jeito a mãe é típica que, eita, chegou uma coisa da escola. Ai, Jesus, e agora como é que vai ser? Eu acho que a gente precisa muito da autocompaixão. Quem tem criança, e até com nós mesmos, nós somos muitas vezes muito cruéis com nós mesmos. O tempo todo. Nós exigimos demais de nós mesmos. Verdade. E nós precisamos muitas vezes só tirar da tomada, assim, aquela voz que diz, assim, que a gente tem que ser, tem que dar, e tem que... Não, infelizmente a gente não vai dar conta de tudo que a gente traz para a nossa vida. Quando você fala isso, eu penso muito nas mães que focam muito mais no que falta do que o que a criança já conquistou. Isso. Né? Então, muitas vezes a gente está preocupado hoje, eu e Felipe, né, que Rafa está apresentando um pouco mais de dificuldade na disciplina de matemática, né? E muitas vezes a gente fica, qual é a abordagem que a gente precisa inserir para melhorar esse rendimento dele? E a gente esquece o quanto que ele já ganhou, o quanto que ele já aprendeu, já evoluiu dentro da matemática, dentro da convivência escolar, das outras disciplinas, a forma como ele expressa o conhecimento dele, porque ele está ligado em tudo, ele aprende tudo, mas muitas vezes a forma como isso está sendo solicitado dele, o estímulo discriminativo ali para que ele responda está feito de uma forma que ele não consegue identificar muitas vezes, mas o conhecimento está nele e aí de repente ele solta aquele conhecimento numa outra situação e aí é quando você percebe, ele sabia, ele só não soube falar naquele momento pela forma como estava sendo solicitada a ele. Já tô com vontade de chorar de novo, porque me toca muito, que Rafa é um grande presente mesmo, gente, assim, eles falam que o dom também é um grande presente, porque, sabe por que tudo isso aqui está acontecendo agora? Porque ninguém desistiu. É verdade. Eu não desisti quando a depressão veio, pós-violência, eu insisti em amá-lo, depois do diagnóstico, vocês não desistiram. A Edna foi buscar, o que é que eu posso fazer para ser a bichona? E ela é. O Felipe foi atrás. Como é que eu digo, eu te amo? Gente, é na simplicidade que grandes movimentos acontecem. E eu sempre digo uma frase, o mundo tem dores que a gente não imagina. Muitas vezes a gente está de frente para uma pessoa que ela tem tanto para oferecer, mas a vida foi tão dura com ela. Tão dura.
Então, vamos diminuir essa cobrança com a gente, vamos ter mais autocompaixão conosco, né? Porque quando a gente tem mais autocompaixão, a gente até só avisa para o outro, para que o outro saia desse lugar de perfeito que tem que ser. E pra gente sair desse lugar de perfeito que o povo cobra da gente, né? A gente vai errar mesmo. Esses dias eu tive uma consulta, né, do direito com meu amigo Felipe, acabei chorando, né? Conselhos. Uma consulta, né, do direito, e eu disse, Felipe, me disseram isso. Ele, não é por aí. Mas por que ele me acolheu dessa maneira? Ele já viu que eu já vinha de 2 advogados com sentenças que era para fragilizar ainda mais o meu emocional. A gente sabe que o direito trabalha com o emocional, né? E se fatura em cima do emocional das pessoas, infelizmente. Mas Felipe não. Felipe, por ser esse ser humano ético, técnico, né? Porque não basta ser só ético, tem que ser técnico, tem que dominar os assuntos, né? Felipe Leite, para mim, hoje é um dos maiores nomes da advocacia, do direito do Brasil. Ele tem fatos que nos mostram, um deles aí foi o primeiro no escritório no Brasil, né, Felipe, sobre as canetinhas do GLP-1, né, e, enfim, são fatos fora do Monjauro, do Brasil. Pois é, e entre outras coisas, e por ser um pai atípico, muda tudo, o jogo muda tudo. Mas vejam bem, só o que tem hoje são advogados de pais atípicos e que não jogam um jogo bonito. Porque ele usa a própria dor contra os clientes. Desculpa eu estar dizendo isso aqui, mas infelizmente é uma realidade. Bem como clínicas que a gente sabe que deveriam acolher e parece que aumentam a dor. Aumentam a dor de todo mundo, tanto dos profissionais que estão lá, enfim. Eu sou diferente, viu? Vocês me convidaram, né? Eu tô adorando. Então, assim, então vocês dois, nesses papéis, vocês estão fazendo um trabalho lindíssimo. Veja, eu não sei como é que vocês dão conta, sinceramente. Eu não sei como vocês dão conta. Daqui a pouco vejo Edna. E num outro município, e não sei quantos mil quilômetros. Daqui a pouco Felipe também. E daqui a pouco, olha, eles não param. Tudo para não desistir. Não desistir do amor que eles sentem pelas pessoas. Pelo filho deles, mas já ultrapassou já. Porque o amor ele precisa transformar, né? Se o amor precisa ser ação, né, Anne? Amor é movimento. Amor é movimento. Fora disso, pra mim, é tudo blá, blá, blá. Então, se você recebe um presente, como o que a gente recebeu, e a gente não transforma isso em amor, e não transforma em ação, aquilo ali veio um presente e eu deixei ele encaixotado, guardado, e não estou colocando... Coisa que eu não fiz com o presente que vocês me deram, convidando para cá, né? Assim, foi totalmente usado. Presente bom é aquele que a gente usa, né? Para isso mesmo. E quem presenteia quer ver a pessoa usando, foi usado por todos, até os gatos queriam. Quase que eu não consegui abrir. Que bom. Caixa imensa. E eu acho, isso aqui... Bia, tá? Ela que tá aqui no produção maravilhosa. Parabéns, Bia. E aí eu acho que é isso. A gente recebe o presente, a gente tem que se transformar a partir dele, buscar transformar o outro, transformar isso num propósito. A gente tem as fases do luto, né? Tem um grande psicólogo que fala que dentro do diagnóstico atípico, a última fase do luto é o ativismo, né? Ele brinca com isso. A gente precisa entender que aquele ambiente precisa ser transformado de alguma forma para receber os nossos filhos, né? Eu falo que meu filho, ele passa horas em terapia para poder conseguir brincar com o seu filho. Então, por favor, ensine seu filho a brincar com o meu também. Né? Mostre para o seu filho que é possível aprender, se desenvolver, amar, né? Evoluir dentro das diferenças. As diferenças, elas não precisam afastar. Quando elas aproximam, elas fazem coisas grandiosas. E quando a gente leva isso para outras pessoas, a gente está tentando, né, transformar o mundo. Já está acontecendo essa transformação. E transformando para que os nossos filhos possam viver neles da melhor forma que eles puderem, né? Vocês são check. 10 de 10. 10 de 10. Então, eu queria agradecer muito a você ter aceitado esse convite. Eu queria agradecer você ser essa pessoa diferente em todos os sentidos, de não se acomodar,
né? De não deixar se tornar só mais uma ali, dentro daquela caixinha. Usar o seu potencial, o seu poder. Você é muito poderosa, Anne. A forma como você se expressa, a forma como você ama. Você não ama pela metade, você não é uma mulher de cima do muro. Você é uma mulher inteira. E isso reflete na forma como você cria seus filhos, na forma como você ressignifica suas lutas, né? E na forma como você nos atinge com esse amor, na forma como você nos mostra como a gente também gostaria de ser, né? Então, eu queria que todas as mães pudessem se inspirar como a gente também se inspira em você, na forma como você naturaliza o que para muitos é o diferente, né? Você naturaliza isso. E no mundo tão sedutor que é o mundo da televisão, você não deixou se abalar com isso. Você continuou sendo você mesmo, a Anne Marjorie, né? Aquela mãe incrível, aquela pessoa maravilhosa. Meu Deus. Olha só, a mãe do dois. Dom, o melhor amigo do Rafa. É. E assim, nós elogiamos demais o Dom, isso é verdade, mas isso muito vem de você. Né? E eu quero agradecer a vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Desde o primeiro momento me emocionei e continuo emocionada e vou continuar emocionada quando sair daqui. Vocês dois são muito, mas muito, muito, muito ricos. É uma riqueza que nenhum ladrão vai roubar. O que vocês estão plantando, nenhum ladrão vai roubar. Nenhuma maldade humana, nenhuma injustiça humana. O que vocês estão plantando aqui vai reverberar até quando vocês nem estiverem mais aqui. Amém. 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 E vai ter proteção, e vai ter cuidado, e vai ter amparo, e vai ter amigos, e vai ter Rafinha bem, e vai ter tudo que a gente, todos os nossos medos vão se transformar em certezas, porque está sendo feita uma plantação. Amém. E todas as portas, pode ser que a gente precise botar um óleo, Vou dar um chute. vão se abrir. Vocês são maravilhosos. Para mim Maravilhoso foi uma você. honra, uma honra. Queria Uma entregar honra. para você. Mais presentes? Gente, eu não aguento não. A honra foi toda Eu não nossa, aguento amiga. não. A gente tem um momento agradinho dos nossos convidados. Gente, não é fácil participar desse momento, porque ainda bem que eu estou na academia nova. Porque se for depender desses dois, esses três aqui, viu? É choro e chocolate. É show de chocolate e vinho. Agora o chocolate. Time do show. É isso mesmo. Obrigada, gente, eu meus queria amores. contar com vocês, agradecer. Vida longa, viu? Vida longa, saber e ser, diagnóstico de Sigam. direitos e amor e tudo mais. Aproveitando a deixa, sigam-nos no YouTube, no Instagram. Todas as redes sociais que tiver. É isso. Nosso Instagram, @podcastsaberesc. E o mesmo nomezinho para o YouTube. E eu queria agradecer a participação, a presença de vocês que ficaram aqui até o final. Agradecer a produção também. Agradecer a produção, Iago, Bia, todo mundo. E dizer que no próximo mês nós teremos o nosso segundo episódio e fiquem atentos para o novo tema. Beijão para vocês. Tchau, tchau.